Hoje é dia de Shiva, né? Então nós vamos nos conectar com essa força que habita a vida, o corpo, a consciência, as emoções, habita a respiração, habita todo o nosso processo existencial, faz parte do nosso processo existencial. Para a gente entender um pouquinho de Shiva e desse significado do Navaratri, nós vamos adentrar na mitologia de Shiva, no simbolismo de Shiva, e algumas coisas que são pertinentes para que nós possamos entender o que seria essa energia de Shiva dentro de nós. Eu vou começar contando uma lenda, tá? Da origem do Shivaratri. Existia uma bela mulher chamada Parvati. Parvati, ela, desde quando nasceu, ela já anunciou para seus pais que ela seria esposa de Shiva. Ela, na realidade, se nós formos pegar o processo genealógico da mitologia hindu, Parvati seria uma manifestação de Sati, a primeira esposa de Shiva. Eu não vou contar a lenda da primeira esposa de Shiva para vocês, não, porque senão a gente vai ficar só nessa lenda e na outra. É muito bonita, em outra oportunidade eu conto. Mas, assim, Parvati, a primeira esposa de Shiva, pereceu, Shiva ficou só viúvo, né? E Parvati nasceu, e quando ela nasceu, ela já colocou para, né, para os seus familiares que ela seria a próxima esposa de Shiva. Shiva, ele era um ser, né, dentro desse quadro, dessa história mitológica, dentro dessa comunidade mitológica, ele era um ser um pouco obscuro, não muito conhecido, porque ele vivia mais nas Himalaias, nas florestas, e ele não estava muito próximo da vida social. E, ok, mas como os pais de Sati viram que ela seria uma pessoa predestinada a estar com esse ser, eles não tinham muito o que fazer, simplesmente aceitar o destino que a vida colocou para eles e para sua filha. E assim foi. Parvati, um certo dia, ela chegou dentro no momento dela se casar, foram feitos todos os preparativos para isso. Até esse momento, os pais não conheciam Shiva. Ninguém conhecia Shiva dentro daquele, vamos dizer, falar daquele reinado. Só ouviam falar sobre ele. E chegou o dia do casamento, então, os pais, toda a comunidade, todas as pessoas que viviam, né, naquele reinado, ficaram ansiosamente esperando este grande ser que seria, né, o marido da princesa Parvati. A Índia, ela tem uma relação muito interessante com o casamento. É uma atividade social muito forte, né, que toda a comunidade inteira participa. É uma festividade muito grande. E foi preparada uma grande festa, né, para receber o noivo e sua comitiva. E assim aconteceu. Um certo momento, eles começaram a escutar de longe tambores, muitos tambores, né? Tambores daquela comitiva que vinha saindo das florestas e vinha se aproximando dos portais do reinado. As crianças na Índia é um negócio muito bacana, né? Os meninos são, e eles são aqueles que mais participam das festas, dos eufóricos. Então, toda a criançada correu, né, para as portas do reinado, para receber aquela comitiva, todo mundo muito excitado. Só que algo estranho aconteceu. A hora que eles começaram a observar quem que vinha naquela comitiva, as crianças começaram a ficar assustadas, as crianças começaram a correr, todos começaram a ter um estranhamento muito grande daqueles seres que estavam se aproximando das portas do reinado. A comitiva de Shiva. Shiva veio sentado num touro branco enorme chamado Nandi. Eles sendo praticamente nu, só uma pequena cobertura, né, na parte inferior do corpo, o corpo todo coberto de cinzas,
ele levava em suas mãos um tridente, ele tinha serpentes no pescoço, serpentes nos braços. Até aí tudo bem, os cabelos emaranhados, todo... Né? Tudo bem, mais ou menos. Ele ainda era um pouco mais, vamos dizer, era diferente, mas era Shiva. Mas os atendentes de Shiva, que foi o grande problema. Os atendentes de Shiva são butas, pisacas e pretas, e são termos sânscritos, para os seres da natureza, aqueles seres mais distintos da nossa percepção, aqueles seres que vivem nas florestas, vivem nos mais piores recônditos da natureza. E, normalmente, as formas desses seres, elas não são formas muito, vamos dizer, confortáveis para o padrão, né, que a gente tem de visão de um outro ser. Eles eram pessoas que, às vezes, tinham cabeças enormes, corpos pequenos, às vezes os olhos e as bocas na parte, no meio do corpo, às vezes faltavam menos, às vezes era totalmente disforme. Eram seres das mais variadas expressões e que causavam para as crianças, para as mulheres, para todos os outros, um enorme pavor. E foi uma comoção muito grande no reinado. Aquela comitiva vindo, soltando poeira. Imagina, Shiva num touro, aqueles seres bailando, tocando tambor, criando um grande carnaval, uma grande euforia. Enquanto eles caminhavam, eles chegavam, todo mundo fugia. Chegaram para a mãe de Parvati e contaram para ela quem era o noivo que estava chegando. Chegaram para o pai de Parvati e contaram para ele quem eram os convidados deste noivo que estavam chegando. Foi um bafafá. Foi uma confusão muito grande. Como Himavati poderia entregar sua filha a este ser tão distinto, tão diferente dos padrões da sociedade? Aí está a primeira coisa que nós temos que começar a pensar. Tão diferente dos padrões da sociedade. Shiva é aquele que rompe com os padrões da sociedade. Ok, vamos voltar à festa do casamento. Houve aquele estranhamento, houve aquela apreensão, mas só que tem uma coisa muito interessante. O casamento, ele tem áreas, é como se fosse um mandala, aonde ele vai acontecer. E tem áreas onde entram os convidados do noivo e os convidados do noivo, e tem áreas onde estão os familiares e os convidados da noiva. Shiva foi entrando na área do casamento com seu séquito, né? Com seus seguidores, e nesse mesmo instante, a hora que ele cruzou, a hora que ele entrou numa sociedade organizada, naquele espaço do mandala do casamento, ele se transformou. Ele se transformou num ser luminoso, num ser de extrema beleza. E seus atendentes também. A cada hora que eles cruzavam, o que a gente chama de gopura, no mandala tem os gopuras, são os portais. A hora que cada um cruzava o portal, o gopura, daquela área do casamento, ele se transformava em seres onde traziam deleites para os olhos de todos. Trazia beleza, trazia harmonia, onde passaram a ser seres normais, entre aspas, para atender, para, vamos dizer, se adaptar ao contexto onde Shiva estava indo buscar sua esposa. Interessante, né? A gente viu, Shiva é aquele transgressor, aquele que está longe dos padrões da sociedade, mas quando ele entrou dentro de um contexto social, ele se adaptou àquele contexto social para continuar, né, o processo que ele estava iniciando, que era o quê? Ser o marido de Parvati, ou levar Sati, sua ex-esposa, de novo para junto de si. Aí vai todo o processo do casamento, né? Começa a interação entre os pais de Parvati e Shiva. A Índia ela é muito tradicional em relação ao casamento. Normalmente, o casamento são arranjos, né? Arranjos são contratos que se fazem entre famílias. Então, é muito importante, né, essa interação entre as famílias. Então, a primeira coisa que Himavati perguntou para Shiva, quem são seus pais? Porque família, o nome dos pais, é a coisa, né, a linhagem dos pais. Shiva imediatamente respondeu para ele, eu não tenho pai, não tenho mãe. Himavati, né, ele ficou um pouco incomodado,
Você não tem pai sem mim, não tem mãe? E como é que você foi nascido? Shiva respondeu para ele, eu nunca nasci, eu nunca morro. Ele foi ficando mais incomodado ainda. Mas se você nunca nasceu e você nunca morre, aonde você mora? Eu moro, a Shiva respondendo para ele, eu moro em todas as partes, mas meu local preferido são as profundezas das florestas, no mais recôndito das florestas, junto aos seres da natureza. Mas eu estou em todos os lugares. Eu estou aqui e também ao mesmo instante não estou. E ele foi, e Mavati foi perguntando várias coisas para ele, Shiva foi respondendo, ele foi demonstrando o que era, na realidade, a verdadeira natureza de Shiva. E ele falou para Imavati, eu tenho essa forma que você está vendo a forma que você quer enxergar, mas ao mesmo instante também eu não tenho forma alguma. Por quê? Eu nunca fui manifesto. E ele começou a mostrar a dualidade, a distinção entre um plano manifesto de existência e um outro plano simplesmente subjetivo, que vive só no universo, vamos dizer, da especulação ou no universo, vamos dizer, da utopia. E o Mavati ainda perguntou também uma coisa muito interessante para Shiva. Ok, depois de você me responder isso tudo, se você não mora em lugar nenhum, para onde você vai levar minha filha? Ele respondeu, eu vou levá-la para dentro de mim. Por quê? Sua filha e eu somos só um. Eu tenho uma parte que é Shiva e uma outra parte que é Shakti, Parvati. E assim ele foi dando vários ensinamentos filosóficos para Imavati, para poder ir respondendo essas dúvidas e ir acertando as necessidades sociais aí desse casamento e também transmitindo ensinamentos filosóficos dos mais profundos. Aqui nós começamos a entender Navaratri. Navaratri é exatamente esse momento.